E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo do canal Debatendo com Fute. E no vídeo de hoje vamos falar sobre a série Campeão do Mundo, parte 4. Então, não esqueça, vá sentando o dedo no like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E bora pro vídeo. E aí galera, a gente vai falar da Inglaterra, campeã da Copa do Mundo de 1966. Galera, os ingleses foram os inventores do futebol, porém a seleção inglesa só foi brilhar em uma Copa do Mundo no ano de 1966. O time dos ingleses conquistou sua primeira e única título mundial jogando em casa contra a Alemanha. E que foi uma das partidas mais polêmicas da história das Copas. A Inglaterra nunca havia tido uma boa participação em uma Copa do Mundo. A seleção só colecionava decepções e fracassos memoráveis. Os ingleses tinham a chance de mudar essa história em 1966, na primeira e até hoje a única Copa do Mundo no país. A seleção inglesa era forte, porém longe de possuir um brilho do Brasil, então bicampeã mundial. A seleção canarinho era a favorita a levar para casa de maneira definitiva a taça Júlio Rimet. A Inglaterra foi líder do grupo 1 da Copa ao empatar em 0-0 com o Uruguai e vencer México e França pelo o mesmo placar, 2-0. Nessa partida ficaram visíveis as qualidades de Charlton, que garantia a perfeição técnica na defesa e a eficiência cirúrgica no ataque. Líderes, os ingleses avançaram às quartas de final para encarar a Argentina. Jogo muito disputado e tenso no estádio Wembley. Os ingleses venceram os argentinos por 1-0 com gol de Rüster. O jogo ficou marcado pela polêmica expulsão do argentino Anthony Hatt. O árbitro, por ser alemão e o mesmo não sabendo nada em espanhol, o argentino ficou mais de 10 minutos em campo, exigindo uma explicação e até o intérprete antes de ser retirado do gramado. Mas o caso gerou um fato positivo. A FIFA decidiria, a partir de então, a instituir cartões em jogos oficiais. A Inglaterra teve um páreo duríssimo pela frente nas semifinais da Copa. A seleção de Portugal, do mítico atacante Eusébio, artilheiro daquele Mundial com 9 gols e que se consagraria como um dos maiores jogadores portugueses de todos os tempos. Galera, a Inglaterra sabia da qualidade do Eusébio e do adversário em si e tratou de marcar devidamente os principais nomes portugueses. A tática deu certo. Bob Charlton abriu o placar aos 30 do primeiro tempo. Na segunda etapa, o craque inglês marcou mais um de falta, 10 minutos para o fim do jogo. Eusébio, sempre ele, conseguiu descontar para Portugal de pênalti 2 minutos depois, mas já era tarde. A Inglaterra venceu por 2-1 e se garantiu pela primeira vez na final de uma Copa do Mundo. Em casa, o adversário seria a poderosa Alemanha. Inglaterra e Alemanha se tornaria para sempre um clássico de futebol mundial depois da final da Copa do Mundo de 1966. Mais de 95 mil pessoas lotaram o estádio Wembley para ver de perto duas possibilidades: a coroação das mais brilhantes geração de craques da Inglaterra, como Murray, Charlton e Ruth e Beckens e Rust, ou bicampeonato de uma ótima Alemanha que revelava naquele Mundial
a joia excepcional chamada Frank Beckenbauer. A Inglaterra jogava num estilo de jogo forte e ofensivo, no que hoje podemos chamar de 4-2-4. Já a Alemanha apostava no 4-3-3, com equipes tão ofensivas e brilhantes. Afinal, só poderia resultar em uma coisa: muitos gols, mas também haveria espaço para as polêmicas. A Alemanha abriu o placar aos 12 minutos do primeiro tempo, deixando o estádio Wembley em choque, mas susto não durou muito, pois 4 minutos depois empatou o jogo. No segundo tempo, Pertz virou para a Inglaterra, mas faltando 1 minuto para o fim da partida, a Alemanha conseguiu chegar ao empate na primeira polêmica do jogo, após uma cobrança de falta, e o jogo terminou 2-2. A Copa seria decidida na prorrogação. A Inglaterra mostrou mais poder de decisão e partiu para cima dos alemães. Depois de muito martelar, eis que aconteceu um lance mais comentado por década, quando o assunto era a Copa do Mundo. O atacante Ruster partiu para o ataque e chutou forte. A bola bateu no travessão e quicou sobre a linha, saindo do gol. O árbitro não estava certo se a bola tinha entrado ou não, por isso consultou o seu assistente, que disse ter sido gol, depois de um momento de indecisão pelo fato de ambos não falarem claramente a mesma língua. O juiz decidiu por validar o gol. Os ingleses comemoraram muito, mas a própria torcida não sabia, abre aspas, muito menos os milhões de espectadores pelo mundo, se aquela bola havia entrado ou não. Tempo depois, análise mostraram que a bola não cruzou a linha do gol e que a redonda estava a 6 centímetros longe de passar completamente a linha. Porém, para acabar com qualquer dúvida, Rust marcou mais um gol no minuto final da prorrogação e decretou 4 para a Inglaterra, 2 para a Alemanha. Para a Inglaterra, escrevendo seu nome na história como primeira e única jogador a marcar 3 gols em uma final de Copa. Era o estupim. A Inglaterra era campeã do mundo. A torcida invadiu o gramado ensandecida de felicidade. Os ingleses, enfim, podiam receber a cobiçada taça Jules Rimet das mãos da rainha e fazer a festa em casa. Inglaterra, campeão da Copa do Mundo de 1966. 1954. A Alemanha Ocidental vence sua primeira Copa do Mundo. Em 4 de julho de 1954, a Alemanha Ocidental conquistou sua primeira Copa do Mundo de futebol, ao derrotar a Hungria por 3-2 na Suíça, 9 anos após o fim da guerra. Foi uma grande conquista para o país dividido. A façanha dos alemães ficou na história por vários motivos. Um deles foi a mostra de guerra da Alemanha Ocidental, erguida depois da Segunda Guerra Mundial. Foi também a derrota do futebol arte, da habilidade húngara para a determinação dos alemães. A Hungria estava invicta há 4 anos e 33 dias e na primeira rodada da Copa havia vencido os alemães ocidentais por 8-3. A Copa de 1954 foi a primeira em solo europeu desde 1930, quando havia sido organizado pela França, a campeã olímpica de 1952. A Hungria era a favorita em Berna. Na fase de preparação para o Mundial, os húngaros haviam sido responsáveis pela primeira derrota da Inglaterra no estádio de Wembley, por 6-3. Depois de uma excelente exibição nas primeiras partidas, goleando inclusive o Brasil e o Uruguai,
A Hungria decidiu o título com a Alemanha Ocidental. Esta seleção, por sua vez, também vinha de uma série de vitórias: 7-2 contra a Turquia, 2-0 contra a Iugoslávia e 6-1 contra a Áustria. Na decisão chovia muito. Como já era esperado, os favoritos abriram o placar com 2 gols de Puska e Zimbo. A reviravolta veio nos pés do alemão Meir Moloch de Nuremberg e o empate foi conquistado pelo lendário Fritz Waltz, um dos heróis do futebol alemão. A partir daí, a Alemanha conseguiu neutralizar a ofensiva húngara. Venceu a partida por 3-2. Pela primeira vez na sua história, a Alemanha campeã da Copa do Mundo de 1954. 1974, Alemanha, bicampeão da Copa do Mundo. Demorou para a Alemanha receber uma Copa do Mundo. Desde sempre, uma das principais potências do esporte, o país foi prejudicado pelo regime nazista e seu consequente envolvimento na Segunda Guerra Mundial. Seria natural que recebesse uma Copa nas décadas de 40 e 50, mas o próprio conflito e depois a necessidade de reconstrução da nação germânica adiaram o objetivo. Acabou acontecendo em 1974. A Espanha chegou a concorrer com a Alemanha, mas retirou a candidatura em troca de apoio. 8 anos depois, a Alemanha Ocidental fez valer o fator local em uma geração talentosa com craques como Franz Beckenbauer e Gerd Müller para ganhar o Mundial. A caminhada começou com um tropeço, com derrota para a vizinha oriental na primeira fase, mas depois o time deslanchou. Na segunda etapa do torneio, venceu os seus 3 jogos, 2-0 na Iugoslávia, 4-2 na Suécia e 1-0 na Polônia. Na final, superou a genial Laranja Mecânica, melhor Holanda de todos os tempos, com vitória por 2-1. Foi impressionante. Na saída de bola, durante um minuto, a Holanda tocou a bola de pé em pé, só parou quando Cruyff foi derrubado na área. Era apenas o início da partida e a equipe laranja tinha um pênalti a seu favor, sem que os alemães sequer tivessem tocado na bola. Next bateu e fez. Parecia que a Holanda atropelaria a Alemanha e seria campeã mundial pela primeira vez. Só parecia. Os donos da casa equilibraram a partida, conseguiram controlar. Cruyff viraram o jogo. Também de pênalti, Gerd Müller marcaram. Todos os gols saíram no primeiro tempo. Depois, Franz Beckenbauer, o caizinho alemão, foi o primeiro a levantar o novo troféu, a Taça FIFA. Alemanha, bicampeão da Copa do Mundo de 1974.